Saudações, caros internautas, sejam bem-vindos. A endometriose é uma doença sem cura e que causa muito sofrimento em muitas mulheres, tristeza e dor. A OMS estima que no mundo mais de 190 mulheres sofrem, em idade reprodutiva, sofrem da endometriose. A rubrica Viver com Saúde vai falar sobre este tema com o obstetra Carlos Rafael. Bom dia. Bom dia, sim. Bom dia, caros internautas. Obrigada por nos conceder esta entrevista. Doutora, o que é a endometriose? Antes de começarmos a falar propriamente sobre o tema. Bem, a endometriose é considerada como a existência do tecido endometrial, ou seja, normalmente temos o útero apresenta 3 camadas. Temos a camada mais interna, que nós chamamos de endométrio, a camada média, que nós chamamos de miométrio, que é composta por células musculares, e a camada mais externa, que é o perimétrio, a serosa. Na endometriose, a camada mais interna, ou seja, células da camada mais interna, que é do endométrio, elas vão estar presentes em outras áreas do corpo, que seja na cavidade pélvica ou mesmo até cérebro ou pulmão. Então nós chamamos isso de endometriose, que é a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Como é que ela surge no corpo de uma mulher? Bem, até hoje a ciência não conseguiu descobrir propriamente como é que ela surge. Existem várias teorias, desde a menstruação que volta para trás, chamada também de menstruação retrógrada, só que 90% das mulheres apresentam esse tipo de menstruação. Porém, nós temos um sistema imunológico e este sistema imunológico ele tende a destruir todas essas células endometriais que vão para a cavidade pélvica. Só que nem todas as mulheres têm um sistema de defesa ideal. Então, não conseguem destruir essas células. Então, essas células persistem aí, essas células endometriais vão persistir aí na cavidade endometrial e vão ser estimuladas para como se tivesse um ciclo de uma mulher normal. Só que depois, no final desse ciclo, sempre ocorre a descamação, ou seja, sempre ocorre a menstruação. Então, é assim que surge. Essa é uma das teorias. Existem outras teorias que também explicam, que temos a teoria da celômica, que ela explica que nós temos células do nosso organismo que têm a capacidade de se transformar em outros tipos de células. E uma dessas células é a célula do peritoneu. E também temos as células da própria pleura, que também tem a capacidade, uma célula toda potente, tem a capacidade de se transformar. E com um certo estímulo, ela vai se transformar em células endometriais. Então, aí ela vai surtir o efeito, ou seja, vai estar submetida ao estímulo das hormonas que a mulher produz através do ovário, que é o estrogênio e a progesterona. O estrogênio vai fazer com que essas células cresçam, se multiplicam, enquanto que a progesterona vai fazer com que essas células comecem a secretar aquele muco que a mulher durante o seu período fértil vai secretar. Só que depois, como o ovário deixa de produzir, ou seja, diminui a produção de progesterona, então essas células já não conseguem manter, né, já não vão conseguir manter a sua integridade, já não vão conseguir manter a sua nutrição. Então tende a se descamar. Então é assim que normalmente surge a endometriose. Doutor, existem tipos de endometriose ou apenas uma? Diga-nos sobre isso. Existem dois tipos principais. A classificação da endometriose varia muito. Nós temos 2 tipos principais, que é a endometriose intrapélvica, aquela que acomete simplesmente a região pélvica, e temos a endometriose extrapélvica. Nós já estamos a falar de endometriose no pulmão, já estamos a falar de endometriose no cérebro. São as 2 formas mais famosas de endometriose extrapélvica. Na intrapélvica também nós temos as outras classificações, onde nós temos a superficial, que é aquela endometriose que só atinge o peritoneu da mulher, ou seja, uma parte superficial até 5 milímetros de profundidade. A endometriose profunda, que é aquela que atravessa os 5 milímetros de profundidade do peritoneu, podendo atingir até vísceras como a bexiga, como o reto, o próprio intestino, e ainda temos a chamada endometriose ovárica ou endometrioma, que é a endometriose que acomete simplesmente o ovário. Doutor, quais são as idades que mais acomete?
Bem, as idades que mais acometem, nós chamamos ela de menacme. Menacme por quê? Porque é o período que uma mulher, desde o início da menstruação de uma mulher até o último dia da sua menstruação. Então, ela é muito frequente, principalmente em mulheres jovens, mulheres com mais de 25 anos, elas podem estar a relatar. Mas isso é muito variável de acordo à população, visto que existem mais referências de endometriose, principalmente em países subdesenvolvidos, mas também são subdiagnosticadas devido ao seu método de diagnóstico, do que em países desenvolvidos, porque é por causa também da própria contracepção. Doutor, ele pode ocorrer durante a primeira menstruação ou ao longo da vida? Ocorre ao longo da vida. Durante a primeira menstruação é muito complexo, porque o seu diagnóstico também é meio confuso, é meio complexo, porque o principal sintoma, já falando um pouco do sintoma, o principal sintoma da endometriose é a dor, ou seja, é a dismenorreia intensa, uma mulher que tem uma cólica menstrual mesmo intensa. Qual é o percentual de comprometimento desta doença nas mulheres em idade reprodutiva? Bem, o comprometimento dessas mulheres é muito variável de acordo com o tipo de endometriose que elas apresentam. Por se for uma endometriose superficial, a sintomatologia é leve, então não há muito comprometimento no estilo de vida desta mulher. Mas se for o caso seja profunda ou ovárica, já existe um comprometimento mais exacerbado também com uma clínica ou uma sintomatologia também mais grave. O diagnóstico, como é que é feito? E o diagnóstico precoce pode ajudar a aliviar o sofrimento? Sim, o diagnóstico vai depender muito. Nós inicialmente temos a história da própria doente, vamos escolher uma história. Esta doente vai nos referir sintomas menstruais graves, ou seja, muito, de certa forma, cólicas menstruais dolorosas, uma dor durante o ato sexual, se for numa endometriose pélvica. E também são mulheres que esse diagnóstico, na maior parte das vezes, é por via laparoscópica. Atualmente o nosso país já começou a formar médicos em videolaparoscopia, isto no Hospital São João de Menezes, já temos a formação de videolaparoscopia, então já vai nos facilitar muito identificar este tipo de problema. A ecografia dá-nos uns sinais sugestivos, mas não um sinal propriamente da endometriose, mas o mais ideal mesmo é a videolaparoscopia. Doutor, pelo facto dos sintomas serem muito semelhantes às cólicas menstruais, isso pode fazer com que se leve anos ao diagnóstico, a chegar ao diagnóstico? Realmente, porque devido a essa semelhança, então há que muitas das vezes confunde-se a própria endometriose com uma dismenorreia de um ciclo menstrual. Então, medicamos a paciente com analgesia, porém, mas isso não resolve o problema da paciente. São pacientes que têm essas sintomatologias recorrentes. Então, há necessidade de investigar caso a paciente venha com uma queixa de sinais de cólicas menstruais intensas, aí aos sinais agravantes, ou mesmo até história de infertilidade. Doutor, por que é tão difícil se chegar ao diagnóstico e pode levar quantos anos para se fechar o diagnóstico? Bem, o diagnóstico pode levar de 5 a 10 anos para se ter o diagnóstico da endometriose. Isto por quê? Porque muitas das vezes as próprias mulheres em si, elas dificilmente, no nosso meio, as mulheres dificilmente fazem consultas de ginecologia. Elas só vão ao ginecologista quando algo está a lhes incomodar. Então, isso atrasa com o diagnóstico. E por ter um quadro semelhante à própria menstruação em si, então o que vai fazer o que essa mulher pensa, não, eu estou no meu período menstrual, esta dor é do período menstrual, então eu não acho ir ao médico. Então ela automedica-se com um analgésico porque a maior questão mesmo é a dor, então ela vai procurar aliviar a sua dor, então o problema é resolvido. Nesses casos, o que o doutor aconselha? Bem, o que eu aconselho para as mulheres é que façam consultas mesmo regulares de ginecologia, isto independentemente de estar bem de saúde ou não, porque a saúde ginecológica não se vê só no ponto de vista quando existe um sintoma, um sinal preocupante, quando se nota algo preocupante, mas também é importante que todos os anos as mulheres se conheçam ou saibam da sua saúde, não só da sua saúde reprodutiva, mas também da sua saúde sexual. Doutora, muitas mulheres com esse problema têm dificuldades de engravidar. Isso pode causar infertilidade? Sim, a endometriose ela é uma das principais causas de infertilidade do nosso meio.
Porém, mas a baixa, ou seja, no meio, mundialmente, mas devido ao seu atraso do diagnóstico, muitas das vezes tentamos resolver a infertilidade, ou seja, as mulheres procuram resolver a sua infertilidade de outras formas, em vez de procurarem um ginecologista ou alguém expert, para que se possa procurar uma causa de infertilidade correta. Esta doença pode tornar a mulher incapacitante, deixar de praticar as suas atividades laborais, doutor? Sim, devido à intensidade do seu quadro clínico durante o seu período menstrual, as mulheres tornam-se totalmente incapacitadas de exercer as suas atividades sociais, de exercer as suas atividades normais. Doutor, durante uma consulta, quantas mulheres com endometriose chega a atender? Bem, durante uma consulta é meio difícil de atender mulheres com endometriose devido ao seu raro ou difícil diagnóstico, mas, por exemplo, nós aqui já conseguimos encontrar apenas, nas minhas consultas, apenas durante a minha formação, só diagnostiquei 5 mulheres com endometriose. Mas provavelmente devemos que mandar ela teve que fazer o diagnóstico de certeza na Clínica Sagrada Esperança, porque fazem a videolaparoscopia, só para termos essa noção. Então é muito difícil nós termos o diagnóstico concreto de endometriose, porque ela vem com a dismenorreia, então há necessidade de avaliar. Também isso no Américo Boa Vida, isso em 2018, conseguiu-se diagnosticar uma paciente com endometriose pulmonar. Então essa paciente teve que passar por diversas cirurgias, teve que fazer contato com o exterior, teve que ir para o exterior para se fazer uma cirurgia. Doutor, as cirurgias, quais são as ações feitas e qual é o mais usado? Bem, uma das cirurgias mais usadas é a esterectomia com anexectomia, ou seja, com a retirada dos anexos, principalmente do ovário. Por quê? Porque o ovário é o grande responsável por causar um estímulo para essas células que crescerem, desenvolverem e causarem o sangramento e os sintomas da endometriose. Essas mulheres, muitas delas, doutor, como especialista, sofrem de depressão, pensam em suicídios. Doutora, que mensagem deixa então de encorajamento para essas mulheres? Bem, a mensagem que eu deixo para essas mulheres é que não se retraiam, que não olhem simplesmente para a endometriose como o final da sua vida, porque a endometriose tem tratamento de alívio. E o tratamento de alívio consiste, normalmente, em que se ter com um médico ginecologista, muitas das vezes expert em endometriose, onde vai-se fazer a contracepção de modo a diminuir ou a evitar com que o ovário cause estímulo a estas células e posteriormente a sua descamação. Então fazemos um tratamento e essa mulher também poderemos planejar a sua gestação. Doutor, isso pode fragilizar os relacionamentos? Não, realmente fragiliza o relacionamento, principalmente nos nossos países onde o filho é considerado, né, um tesouro ou considerado riqueza. Então, muitas das vezes, no decorrer do matrimônio, da vida a dois, há aquela necessidade que muitas mulheres vêm, muitas famílias vêm de exigir ou vêm-se no direito de exigir filhos, mas isso não é algo que nós possamos fazer nas mulheres. São as mulheres quem decide, é o próprio casal quem decide quando, onde, ou seja, quando e quantos filhos deve ter. E isso é importante porque nós devemos primar pela essa decisão do casal, principalmente da mulher. Porque a mulher ela tem sido estigmatizada muitas das vezes por não conseguir suprir com as necessidades da família ou mesmo do próprio marido em dar filhos. Mas nem sempre o problema está com a mulher. O que acontece é que em consultas de planeamento e de fertilidade, as mulheres muitas das vezes não vêm acompanhadas dos seus parceiros. Então há necessidade de que elas se façam presentes até na consulta de ginecologia com o parceiro para rastreio de situações comuns e tratamento das mesmas. Doutor, o acompanhamento é apenas por especialistas de ginecologia ou tem que ser um acompanhamento multidisciplinar?
Bem, o acompanhamento é multidisciplinar, isso vai depender do tipo de endometriose que estamos a tratar e de que forma queremos tratar, porque podemos ter um cirurgião geral, caso a endometriose seja pulmonar, podemos ter um neurocirurgião, caso a endometriose seja cerebral, e devemos também sempre acompanhar com um endocrinologista, porque também, claro, que o ovário é uma glândula, então há necessidade de termos uma consulta com um endocrinologista. Doutor, o dia a dia da mulher moderna atualmente pode contribuir para o aumento desta patologia? Não. Por quê? Porque o dia a dia da mulher moderna, a mulher moderna é uma mulher que tende a planejar a sua gestação. Então ela faz uso de contraceptivo. E por ela fazer o uso de contraceptivo, muitas das vezes hormonais, e são os hormonais que impedem com que esses sinais e sintomas apareçam, então ela não, por ela fazer o uso de contraceptivo, então tem uma ligeira diminuição naquilo que chamamos de diagnóstico precoce da endometriose, porque esta mulher simplesmente ela inibe o seu ovário de produzir hormônios que possam ser capazes, que são os glandes responsáveis pela estimulação dessas células. Ela pode ser hereditária? Bem, todas as doenças têm um toque hereditário. Mas a endometriose é mesmo muitas das vezes por falha da própria gênese, ou seja, da formação não só das células, mas também como um estímulo adiante. Doutor, como é que se pode evitar a endometriose, isso já no lado preventivo? Bem, evitar não temos como, por quê? Porque, como eu disse, ainda não se sabe o que realmente causa endometriose. Por não se conhecer o que está causando endometriose, então não temos como evitar. Nós apenas temos como controlar e prevenir as suas complicações. É o que podemos fazer. Prontos, para finalizar, doutor, que mensagem então deixa para aquelas mulheres que estão a passar por este desafio? Bem, para aquelas mulheres que estão a passar esse desafio, eu aconselho a terem consultas regulares com o ginecologista e com outros médicos que o ginecologista poderá indicar, de forma a diminuir a sua sintomatologia, controlar a evolução da doença e programar, se for possível, a sua reprodução. Obrigada, Dr. Carlos Rafael. Até a próxima. Obrigado. E foi a nossa conversa com o Dr. Carlos Rafael, obstetra, que deixou algumas orientações para aquelas mulheres que sofrem de endometriose e aconselha a estas mulheres a procurarem especialistas para um devido acompanhamento. Assim é a nossa conversa. Até a próxima. Obrigada pela audiência. Fique bem. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.